Antigo Testamento, livro do profeta Daniel, capítulo 4. É um texto longo, bem longo, mas eu vou ler ele inteiro. E eu sei que é desafiador a gente acompanhar textos longos, por isso mesmo eu peço que você se esforce por prestar atenção, porque ele narra uma história, é uma narrativa. Então, para a gente compreendê-lo melhor, a gente precisa pegar a narrativa como um todo. Daniel, capítulo 4, a gente vai pensar sobre o desafio da missão, e eu começo a leitura e você acompanha silenciosamente. O texto também está projetado aí, caso você não tenha a Bíblia em mãos. O rei Nabucodonosor, aos homens de todas as nações, povos e línguas que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Tenho a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, o seu domínio dura de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa, no meu palácio. Tive um sonho que me deixou alarmado. Estando eu deitado em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizado. Por isso, decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença para interpretarem o sonho para mim. Quando os magos, os encantadores, os astrólogos e os adivinhos vieram, contei-lhes o sonho, mas eles não puderam interpretá-lo. Por fim, veio Daniel à minha presença, e eu lhe contei o sonho. Ele é chamado Beltsazar, em homenagem ao nome do meu Deus, e o espírito dos santos deuses está nele. Eu disse: Beltsazar, chefe dos magos, sei que o espírito dos santos deuses está em você, e que nenhum mistério é difícil demais para você. Vou contar-lhe o meu sonho, interprete-o para mim. Estas são as visões que eu tive quando estava deitado em minha cama. Olhei e diante de mim estava uma árvore muito alta, no meio da terra. A árvore cresceu, tanto que a sua copa encostou no céu, era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos, e nela havia alimento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam abrigo, e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam daquela árvore. Nas visões que tive, deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo que descia do céu. Ele gritou em alta voz: derrubem a árvore e cortem os seus galhos. Arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos. Fujam os animais debaixo dela e as aves dos seus galhos. Mas deixem o toco e as suas raízes, presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado como o orvalho do céu, e com os animais comerá grama da terra. A mente humana lhe será tirada, e ele será como um animal até que se passem 7 tempos. A decisão é anunciada por sentinelas. Os anjos declaram o veredito, para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e os dá a quem quer, e põe no poder o mais simples dos homens. Esse é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora, Beltsazar, diga-me o significado do sonho, pois nenhum dos sábios do meu reino consegue interpretá-lo para mim, exceto você, pois o espírito dos santos deuses está em você. Então Daniel, também chamado Beltsazar, ficou estarrecido por algum tempo, e os seus pensamentos o deixaram aterrorizado. Então disse o rei: Beltsazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o assuste. Beltsazar respondeu: meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos teus inimigos, e o seu significado somente aos teus adversários. A árvore que viste, que cresceu e ficou enorme, cuja copa encostava no céu, visível em toda a terra, com belas folhas e muitos frutos, na qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo e morada para as aves dos céus dos seus galhos. Essa árvore, ó rei, és tu. Tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. E tu, ó rei, viste também uma sentinela, o anjo que descia do céu e dizia: derrubem a árvore e destruam-na, mas deixem o toco e suas raízes presos com ferro e bronze, fique ele no chão, em meio à relva do campo.
Ele será molhado como o orvalho do céu e viverá como os animais selvagens, até que se passem 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei. Este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens, e viverás com os animais selvagens. Comerás capim como os bois, e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Renuncia a teus pecados e a tua maldade. Pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço de seu palácio real, na Babilônia, disse: acaso não é esta grande Babilônia que eu construí como a capital do meu reino, como o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim com os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim, como os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu e os seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é o domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe o que fizeste. Naquele momento voltou o meu entendimento, e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado, e a minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Amém. O 4º capítulo do livro do profeta Daniel, ele se desenvolve de uma maneira um pouco diferente. Se você esteve atento à leitura, você percebeu que ele é uma espécie de autobiografia de Nabucodonosor. Uma confissão autobiográfica, se assim nós podemos dizer. Nela nós encontramos o relato impressionante da ação soberana de Deus para levar um homem impiedoso e cheio de soberba à conversão. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, descobriu que somente o Deus Altíssimo governa sobre tudo e sobre todos, e se rendeu a ele, como nós lemos nos versículos 2 e 3. A história, no capítulo 4, começa também com um sonho. Aliás, quando a gente lê o livro de Daniel, a gente percebe que essa era uma forma mais ou menos costumeira do Senhor falar naquele contexto. Nabucodonosor tem um novo sonho, ele já tinha tido um outro sonho no capítulo 2, Daniel também havia interpretado, e agora ele tem um novo sonho. Perturbado com o sonho, o rei então convoca todos os sábios da Babilônia para interpretá-lo, contudo sem sucesso, como nós lemos nos versículos 6 e 7, até que finalmente Daniel se apresenta. Mas não apenas Daniel se apresenta, Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor, conforme nós lemos nos versículos de 24 a 27. A interpretação, e aí você pode acompanhar com mais calma na sua Bíblia, a interpretação aponta para algo que iria acontecer com Nabucodonosor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverás com os animais selvagens. Comerás capim como os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos
até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. E aí, quando Nabucodonosor admitisse, reconhecesse a superioridade, a soberania, a grandeza de Deus, quando ele se rendesse, se prostrasse realmente diante do único e verdadeiro Deus, tudo aquilo que ele tinha lhe seria restaurado. A ordem para deixar o tronco, diz o texto, deixar o tronco, o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia aos teus pecados e à tua maldade, pratica a justiça e tenha compaixão dos necessitados, talvez então continues a viver em paz. O sonho de Nabucodonosor era uma espécie de anúncio. O Deus Altíssimo havia se decidido que iria converter o soberbo coração de Nabucodonosor. O Senhor havia anunciado aqui um juízo divino. Um juízo divino viria sobre aquele rei impiedoso para transformar seu coração perverso e fazê-lo se render ao único e verdadeiro Deus. Se você acompanhou com tranquilidade, com calma, com atenção o capítulo, você vai perceber que essa é a tônica do capítulo. O capítulo 4, ele narra biograficamente, por assim dizer, a conversão de Nabucodonosor. Ou a gente até poderia dizer, aquilo que Deus fez para alcançar o coração de Nabucodonosor, para dobrar aquele coração impiedoso, orgulhoso, vaidoso daquele rei, cheio de si, aquele que achava que não precisava de ninguém, aquele que achava que estava sobre tudo e sobre todos, aquele que se achava autossuficiente. Quando a gente lê o texto, a gente descobre uma primeira verdade maravilhosa que precisa ficar gravada nos nossos corações. Deus está em missão no mundo. O Deus da Bíblia, ele está em missão no mundo. Ele está formando um povo para si. Ele está chamando homens e mulheres para se arrependerem dos seus pecados e se renderem ao seu domínio poderoso. Deus está em missão no mundo. No capítulo 4 do livro de Daniel, nós vemos essa missão, esse Deus gracioso alcançando o coração de um rei impiedoso. Mas, na verdade, essa é a tônica da própria palavra de Deus. De um Deus que quer se dar a conhecer, um Deus que quer se revelar a nós. Um Deus que está em missão, um Deus que está alcançando o coração de homens e mulheres, um Deus que nos chama a nos arrependermos e crermos no Evangelho de Cristo Jesus. Deus está em missão no mundo, Ele está formando um povo para si, Ele está chamando homens e mulheres a se arrependerem dos seus pecados e se renderem a Ele. E é maravilhoso a gente entender isso, porque domingo após domingo, ao longo dessa série, nós temos visto que a Babilônia é um símbolo desse mundo corrompido em que a gente vive. O apóstolo João utilizou no Apocalipse a palavra Babilônia como um sinônimo, como um símbolo, como uma metáfora para a corrupção do mundo, esse mundo mau. Mas o que eu acho fantástico é que, embora a gente já tenha, e eu creio que a essa altura do campeonato você já tenha descoberto, percebido que esse mundo que nós vivemos é uma verdadeira Babilônia, é um mundo completamente corrompido. Hoje nós nos deparamos com a verdade de que Deus está em missão nesse mundo, alcançando homens e mulheres desse mundo. A gente precisa entender que o Deus da Bíblia, ele está em missão, que ele chama pecadores ao arrependimento. Foi assim com Nabucodonosor, um homem cruel, com coração perverso e idólatra, e é assim ainda hoje. Deus continua em missão no mundo. Deus continua chamando homens e mulheres ao arrependimento. Deus continua anunciando o Evangelho. Deus continua nos orientando, nos desafiando a nos arrependermos dos nossos pecados e crermos nele. A abandonarmos o nosso orgulho, a abandonarmos a nossa vaidade, a abandonarmos a nossa tentativa de caminharmos sozinhos para nos rendermos a Ele, nos rendermos ao seu domínio, nos rendermos ao seu governo. Deus está em missão no mundo. E Ele está formando um povo. E nesse capítulo 4, nós lemos sobre o momento onde Deus resolve intervir na história para alcançar o coração de um rei impiedoso, Nabucodonosor. Um homem cruel, de coração perverso, um homem que já havia subjugado nações, um homem cujas ordens faziam reis tremerem, que fez com que homens poderosos se submetessem a ele.
Esse homem agora era alvo do chamado da graça do Senhor. Deus está em missão no mundo. E por que é importante a gente entender isso? Eu creio que a maioria de quem está aqui hoje já é cristão, já se entregou, já se rendeu a Cristo Jesus. Mas eu quero falar para você que talvez ainda não tenha dado esse passo. Talvez você está aqui hoje ouvindo essa mensagem e você não tenha se rendido a Cristo Jesus. Se você hoje está ouvindo o chamado da graça, se hoje Deus tem confrontado o seu coração sobre a necessidade de se render a Ele, eu quero desafiar a você a não endurecer o seu coração, a se render a Ele. O mesmo Deus que chamou Nabucodonosor, continua chamando homens e mulheres ainda hoje. O mesmo Deus que estava em missão, alcançando e transformando a vida de pessoas lá atrás, no tempo de Daniel, continua transformando a vida de homens e mulheres por meio do Evangelho de Cristo Jesus, ainda hoje. Então, se hoje você ouvir a voz do Senhor, chamar, confrontar, desafiar você a renunciar tudo o que você tem vivido para se render a Ele, para se entregar a Ele, para segui-lo de todo o coração, não recuse, não endureça seu coração, se arrependa, creia, clame por misericórdia, crendo naquilo que a Bíblia diz lá em João capítulo 6, Jesus promete que Ele jamais irá rejeitar aqueles que vierem a Ele. Quem vier a mim, de forma alguma eu lançarei fora. É o que promete o Senhor Jesus. Nabucodonosor era alguém orgulhoso, com coração mau, perverso. Mas existia a graça de Deus para aquele homem. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem. E talvez ao ouvir essa mensagem, e ao ouvir o chamado da graça do Senhor, você esteja pensando, não, mas isso não é para mim. Isso é para pessoas boas, pessoas que têm a vida organizada e a vida arrumada, gente que tem uma família estruturada. Nabucodonosor não tinha nada disso. Era alguém de coração duro e idólatra, mas que ainda assim ouviu o chamado do Senhor. Deus está em missão no mundo, alcançando homens e mulheres, formando um povo para si. E se hoje você ouve esse chamado, eu quero encorajar você a não endurecer o seu coração e a se render a Cristo Jesus. Arrependa-se e creia no Evangelho. Clame por misericórdia. Se ajoelhe, se curve. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu estou tão perdido quanto Nabucodonosor estava. É verdade que eu não tenho um reino tão grande quanto dele, mas o meu coração é orgulhoso e eu tenho tentado viver a partir de mim mesmo, para os meus próprios prazeres, eu tenho tentado viver do meu jeito, eu não tenho um coração submisso ao Senhor, eu não tenho um coração que depende de Ti. Se essa é a sua situação, é tempo de você clamar pela misericórdia do Altíssimo, crendo que Deus está em missão no mundo, alcançando homens e mulheres, chamando homens e mulheres para fazer parte do seu povo, homens e mulheres como eu, homens e mulheres como você. Clame a Deus por misericórdia. Jesus promete que jamais irá rejeitar aquele que vier a Ele. Hoje é o dia. Não postergue, não empurre para frente. Quantas vezes nós ouvimos o Senhor chamar o nosso coração, a palavra de Deus tocando, ferindo o nosso coração, mas nós empurramos mais para frente, nós tentamos resistir. Não postergue. E eu vou dizer o porquê que você não deve postergar. O texto nos ensina o porquê. Porque não tem jeito. Se você está ouvindo a voz do Senhor chamar, o Evangelho tocar no seu coração, eu quero dizer para você que não tem jeito. Você pode se render agora e clamar por misericórdia sabendo que Ele irá aceitar, ou você pode agir como Nabucodonosor agiu. Nabucodonosor era orgulhoso. 12 meses se passaram. Seu coração continuava endurecido. Ele não atendeu o apelo feito pelo profeta Daniel. Arrependa-se. Ele não atendeu. Por isso, por não se arrepender, por continuar com o coração endurecido, Deus não desistiu dele. Mas agora, ele iria vivenciar circunstâncias terríveis do juízo divino. Vejamos o que aconteceu nos versículos de 28 a 33. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino? Com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios,
quando veio do céu uma voz que disse: é isto que está decretado contra você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim com os bois. Passarão 7 tempos até que você admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que seus cabelos e pelos cresceram como penas de uma águia e as suas unhas como as garras de uma ave. Deus chamou aquele homem ao arrependimento. Deus falou que aquele homem deveria se curvar, se dobrar a ele e reconhecer que apenas ele é rei e senhor. O profeta foi levantado por Deus para trazer a palavra. Arrependa-se dos seus maus caminhos e Deus terá misericórdia do Senhor, de você. Mas Nabucodonosor continuava endurecido, coração orgulhoso. Por isso, por não atender, mesmo depois de confrontado pelo Senhor, Nabucodonosor continuava a viver como se nada houvesse acontecido. Quantas vezes nós agimos da mesma forma? Deus aponta aspectos da nossa vida que precisam ser transformados. É verdade que o texto fala de uma redição ampla, fala da conversão de Nabucodonosor, mas eu quero aplicar também isso a você que talvez já seja convertido, mas que existam áreas da sua vida que ainda precisam ser transformadas. Todos nós temos. E quantas vezes a gente ouve Deus falando que precisamos ser transformados, mas ainda assim continuamos endurecidos, agindo e caminhando como se nada houvesse acontecido. Foi assim com Nabucodonosor. Poderoso, próspero, temido pelos homens, tomado pela vaidade por causa da grandiosidade do seu reino. Aquele homem não estava preocupado com Deus e vivia para aumentar a sua própria glória. Nabucodonosor vivia para a glória dele mesmo, até que Deus resolve dar um basta e colocá-lo de joelhos em rendição. E é isso que acontece no texto. Imediatamente o juízo é executado contra Nabucodonosor. Ele perde o reino, ele perde o lugar de destaque, ele perde o respeito das pessoas, ele perde a sua consciência, a sua lucidez, ele se transforma no animal. Mas o que eu acho interessante a gente perceber e olhar para o texto é perceber exatamente como o sucesso e a realização e a prosperidade às vezes têm um poder maléfico de nos entorpecer. Presta bastante atenção no que eu vou dizer agora. Os momentos onde normalmente nós mais nos afastamos de Deus é exatamente quando tudo vai bem. Quando tudo vai bem, nós ficamos entorpecidos porque está tudo em ordem. Foi assim com Nabucodonosor. Ele está no palácio andando, contemplando, não existem mais adversários para ele, o reino dele é grande, ele é próspero, a Babilônia é algo fantástico, construído em esplendor e glória para ele. E ele está contemplando a grandiosidade do seu reino, como o sucesso, a realização, a prosperidade tem um poder maléfico de nos entorpecer, de cegar os nossos olhos para o quanto nós somos pequenos, finitos, e o quanto nós dependemos de Deus e da sua misericórdia na nossa vida. Nabucodonosor cheio de si, 12 meses se passaram, agora não havia mais tempo. Deus havia resolvido executar a sentença imediatamente, executar o juízo imediatamente. E aí o homem mais poderoso da terra no seu tempo perde a lucidez, o poder, o reino e se vê completamente humilhado, chegando ao fundo do poço, agindo como um verdadeiro animal. Ele agora se molha com o orvalho do céu. Seus cabelos e pelos crescem como as penas de uma águia, e suas unhas são como as garras de uma ave. Nabucodonosor perdeu a sua identidade, se transformou num verdadeiro bicho, num animal. Chegou ao fundo do poço, o momento mais baixo da sua vida, da sua história. E lá, naquele momento, lá no fundo do poço, Nabucodonosor cai em si e resolve render graças, render a glória a quem é devido. Quando eu leio a história de Nabucodonosor aqui, enquanto eu preparava a mensagem, automaticamente eu me lembrei do filho pródigo. Eu creio que a maioria de nós aqui conhece a história do filho pródigo. Menino mais novo, que sai de casa,
pede ao pai, pai, dá-me os bens, dá-me a minha parte da herança, dá-me a parte que me cabe da herança, e sai de casa e vai para uma terra distante, e lá na terra distante ele vive dissolutamente, é o que diz a Bíblia, gastando os seus bens com os prazeres de maneira instantânea, ele não negava ao seu próprio coração nenhum dos prazeres possíveis. Vêm os maus dias, e aquele homem já perde todos os seus recursos, e agora ele tem que trabalhar de verdade. E ele arruma um trabalho cuidando de porcos, o que era algo extremamente humilhante para um judeu. Mas o texto faz questão de dizer que lá, cuidando de porcos, ele desejava comer das vagens de alfarrobeira que eram dadas aos porcos, e ninguém lhe dava nada. O filho pródigo chegou também ao fundo do poço. Ele valia menos do que os porcos. Os porcos tinham alimentação. Ele queria comer a comida dos porcos, e ninguém lhe dava nada. O filho pródigo, Nabucodonosor, mas essa também pode ser a minha história e a sua história. A história de homens e mulheres que têm um coração endurecido diante de Deus. E presta bastante atenção no que eu vou dizer. Se você endurecer o seu coração, Deus não vai mudar de ideia. Ele não mudou de ideia com Nabucodonosor. O que ele vai fazer vai ser botar você na moenda, para quebrantar você, para humilhar você, para fazer com que o seu coração se renda. E às vezes eu converso com pessoas, e sabe aquelas pessoas que você conversa que assim, é um abismo atrás de outro abismo, sabe, em sequência de outro abismo, assim, a pessoa está indo de mal a pior, e eu sinto aquele negócio assim, é o Evangelho, se rende ao Evangelho. Não quer dizer que tudo vai se resolver, mas quer dizer que existem circunstâncias na nossa vida que são sofrimentos que é Deus realmente tratando o nosso coração, quebrando o nosso orgulho, a nossa vaidade, e fazendo a gente dobrar os joelhos e nos rendermos a Ele. Foi assim com Nabucodonosor, e é assim com você e comigo. Por isso, entenda uma coisa, se você ouve a voz do Senhor, mas você não quer se render a ela, acredite, Ele não vai desistir de você, e é maravilhoso saber disso, mas também é hora de ficar preocupado, porque Ele vai te colocar na moenda, como fez com Nabucodonosor. E ali Ele vai triturar você, para você ficar bem esfareladinho, bem quebradinho, e Ele poder refazer você de forma nova e diferente. O texto nos fala que foi isso que aconteceu com Nabucodonosor. Se passaram 7 eras, e aquele homem impiedoso, agora completamente humilhado, no fundo do poço, agindo como um verdadeiro animal, reconhece que só o Senhor é Deus. E aí, tendo essa certeza no coração, reconhecendo essa verdade, como nós lemos no versículo 34 em diante, ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe que fizeste. Esse é um outro Nabucodonosor. É um Nabucodonosor completamente quebrantado, transformado. Alguém que não está preocupado com a própria glória, com a própria grandeza, a grandeza de seu reino, mas alguém que olha e consegue perceber, olha, muito mais importante do que o meu reino, é o reino de Deus. Esse sim é o reino eterno. Muito maior do que o meu poder é o poder de Deus. Esse sim é o poder sem limites. E ele se prostra em adoração e ele se rende ao Senhor. É fantástico olhar para o texto e perceber essa forma maravilhosa como Deus vai atrás do seu povo. Deus não abre mão dos seus escolhidos. Deus está em missão no mundo. Ele está chamando homens e mulheres para formar um povo. Por isso, se você hoje ouve a voz do Senhor chamar o seu coração, não endureça o seu coração, se arrependa e creia no Evangelho. Se renda ao Senhor. Não postergue. Postergar, se o chamado é do Senhor, postergar não irá livrá-lo. Se o chamado vem do Senhor, postergar irá colocá-lo na moenda, porque Deus vai te trazer da mesma forma como trouxe Nabucodonosor. A primeira aplicação, então, da nossa mensagem de hoje é para você que talvez ainda não tenha reconhecido Jesus como o Senhor da sua vida. Eu quero insistir
nesse tema. Porque talvez não, certamente de todas as decisões que você pode tomar, não existe nenhuma que se compare com se prostrar e adorar, reconhecendo Jesus como o Senhor da sua vida, reconhecendo Deus como seu Deus, como seu Senhor, como aquele que governa sobre tudo e sobre todos. E se você ainda não fez isso, se hoje você ouve a voz do Senhor, não endureça o seu coração, se arrependa e creia no Evangelho, creia nesse Deus, se renda a esse Deus. Essa primeira aplicação é para você que ainda não foi alcançado pela graça e que talvez esteja tentando resistir. Quantas vezes a gente ouve, mas se faz desentendido, ou porque a gente ainda não está disposto a abrir mão de coisas que para a gente são valiosas. Às vezes a gente ouve Deus nos chamar, a palavra toca no nosso coração, mas a gente ainda está indisposto, a gente ainda não quer abrir mão de algumas coisas, a gente sabe que para seguir ao Senhor a gente vai ter que abrir mão da propriedade da nossa vida, do sentido, a gente vai ter que se render a Ele, isso nos assusta. Hoje é o tempo, hoje é o dia de se arrepender e de crer no Senhor Jesus. Hoje é o dia, não deixe para amanhã. Mas eu quero trazer uma segunda aplicação para a gente. Para nós que já fomos alcançados por esse Evangelho. Para nós que já somos servos do Deus Altíssimo, assim como Daniel era um servo do Deus Altíssimo. Esse texto ele não fazia parte inicialmente da série, a gente iria pular. A gente ia partir para o capítulo 5. Mas ao estudar o texto, eu falei, esse texto é precioso. A gente precisa partilhar ele no domingo. Porque Deus falou muito ao meu coração ao olhar a postura de Daniel. E eu quero encorajar você agora, embora o foco do capítulo não recaia sobre Daniel, seja sobre a relação entre Deus e Nabucodonosor, existe também aí a figura de Daniel. E eu quero rapidamente convidar você agora a olhar para Daniel e as posturas assumidas por Daniel. Notem o versículo 19. Daniel é chamado para interpretar o sonho. Então Daniel, também chamado Beltesazar, ficou estarrecido por algum tempo, e os seus pensamentos deixaram aterrorizado. Então o rei disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o assuste. Beltesazar respondeu, reparem na resposta, meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse a teus inimigos, e o seu significado somente aos seus adversários. Vamos avançar um pouquinho. No final da interpretação do sonho, depois que ele interpreta tudo, versículo 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia a teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados, talvez então continues a viver em paz. Sabe o que eu acho fantástico quando eu olho para Daniel aí? Daniel estava na Babilônia como exilado. Daniel estava ali porque Nabucodonosor havia invadido sua terra, havia subjugado o seu povo, havia destruído o templo do seu Deus, destruído sua terra natal e levado ele, seus amigos e seu povo como exilados lá para a Babilônia. Mas embora Daniel estivesse na Babilônia e Nabucodonosor tivesse feito tudo isso com ele, quando Daniel descobre do que se tratava o sonho e sabe que o sonho falava do juízo que Deus iria mandar para Nabucodonosor, Daniel não se alegra, Daniel não tripudia, Daniel tem compaixão e misericórdia daquele que ofendeu. Quem dera, meu Senhor, versículo 19, meu Senhor, quem dera o sonho só se aplicasse a teus inimigos e ao seu significado somente aos teus adversários, quem dera, rei. Daniel não quer o mal de Nabucodonosor. E por que eu estou destacando esse aspecto? Porque a gente está semana após semana, e a gente vai continuar nas próximas semanas, ouvindo assim, nós vivemos numa Babilônia, a Babilônia é má, a Babilônia é perversa, os valores da Babilônia são contrários ao Evangelho, a Babilônia quer forçar você a servir os deuses da Babilônia, a Babilônia vai te lançar na fogueira, a Babilônia, mais à frente, vai te lançar na cova dos leões, e a gente ouve isso o tempo todo, e a tendência natural do nosso coração é de tomar raiva da Babilônia, ia falar, Senhor, manda fogo do céu e destrói todos os babilônios. Mas a gente descobriu hoje que Deus está em missão no mundo. E Daniel sabe disso. E esse é o grande desafio para Daniel no capítulo 4, o desafio da missão. O desafio de viver na Babilônia, saber que a Babilônia não gosta de Deus, que a Babilônia é inimiga de Deus, mas ainda assim o desafio de olhar com compaixão e com misericórdia para aqueles que precisam de compaixão e misericórdia. Eu não sei você,
Mas o meu coração tem a pecaminosa tendência de, em alguns momentos, ver aqueles que são ímpios, por assim dizer, e olhar para eles com raiva, e sentir certa ojeriza, e passar não a desejar o bem, mas desejar o mal para eles. Talvez você se identifique com esse tipo de pecado que eu estou confessando aqui. Quantas vezes nós desejamos o mal de pessoas, ou desejamos o mal a pessoas para as quais nós deveríamos pregar o Evangelho, olhar com compaixão, graça e misericórdia. O nosso Deus está em missão no mundo. O nosso Deus nos colocou na Babilônia. Deus colocou você lá na Babilônia, colocou aqui na Babilônia. Essa é a verdade. Por isso, toma cuidado, porque às vezes, diante dessa batalha que a gente vive, a gente começa a odiar os babilônios, e quando a gente odeia os babilônios, a gente não pode pregar o Evangelho para eles. A gente desumaniza os babilônios. E eu acho fantástico que Daniel não tenha se corrompido nesse sentido. Irmãos, Nabucodonosor destruiu Jerusalém. Daniel foi levado exilado por Nabucodonosor. Mas diante do anúncio de um sonho que fala de juízo, a reação de Daniel é: quem dera esse sonho falasse dos teus adversários, meu Senhor. Ele tem compaixão de Nabucodonosor, e ele termina, logo depois que ele conta o sonho, ele interpreta o sonho, ele convida, ele desafia Nabucodonosor a se arrepender. Se arrepende dos seus pecados. Talvez exista misericórdia para você. Renuncia a teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça, tem compaixão dos necessitados, talvez continues a viver em paz. Daniel se importava com Nabucodonosor. Isso me inquietou de tal forma essa semana, porque olhando para o meu coração, vejo que muitas vezes eu não me importo, mas não deveria ser assim. A gente fala da Babilônia, a gente tem que ter muito cuidado com ela. Nós estamos em guerra, estamos em batalha, mas nós somos chamados também a ser sal da terra e luz do mundo, a anunciar misericórdia, a sermos ministros da reconciliação, a pregar o Evangelho, a levar graça, a anunciar esperança, a tratar com misericórdia aqueles que nos têm ofendido. E se nós odiamos os babilônios, ao invés de odiarmos as práticas pecaminosas babilônicas, a gente não consegue pregar o Evangelho para esse povo. Viver na Babilônia e pregar o Evangelho é um grandioso desafio. O desafio da missão. Deus está em missão no mundo. Isso quer dizer que Ele vai alcançar homens e mulheres como eu e você, mas vai alcançar homens e mulheres também muito diferentes da gente. Gente que talvez você olhe e fale assim: essa pessoa não tem jeito não. Foi assim com Nabucodonosor, foi assim com o apóstolo Paulo, um perseguidor dos judeus, um perseguidor dos cristãos, queria matar os cristãos. Foi com cartas, e ali ele foi alcançado pelo Evangelho. Como a gente reage quando esse Evangelho alcança pessoas que nós não julgamos apropriadas para serem alcançadas? O desafio, então, é o desafio da missão, de viver na Babilônia, sem se corromper com ela. Olhando para os babilônios, não com ódio, mas com misericórdia. E clamando: Senhor, trata o meu coração. Porque quantas vezes a Babilônia me faz sofrer, quantas vezes a Babilônia me persegue por causa do teu nome, mas o Senhor está em missão alcançando essas vidas, e eu sou chamado pelo Senhor a participar daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Eu quero então concluir encorajando você a pedir para que o Espírito Santo sonde o seu coração. Talvez existam pessoas próximas a você, ou pessoas que você conhece, para as quais você deveria pregar o Evangelho, mas por confrontos de ideias, por ver comportamentos impiedosos e pecaminosos na vida da pessoa, você já tomou tal ojeriza à pessoa, que você já não consegue mais olhar para a pessoa com misericórdia. É sobre esse tipo de circunstância que eu quero que você ore nessa noite. Clame primeiro pedindo misericórdia para você. Senhor, tem misericórdia de mim. Porque em muitos momentos eu tomo raiva dos babilônios. Eu deveria pregar para eles. Eu deveria viver como um homem, como uma mulher temente ao Senhor em meio da sociedade corrompida. Eu deveria ser sal e luz. Mas em muitos momentos eu quero pegar a espada e sair fazendo uma limpa. Ore, clame a Deus por misericórdia na sua vida. Mas se existe alguém assim mesmo, eu quero também que você clame a Deus pela vida dessa pessoa.
Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Hoje a gente pensou um pouquinho sobre o desafio da missão. A Babilônia não é apenas o lugar de guerra, mas é também um lugar onde Deus nos colocou para vivenciarmos a missão.